Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo ao episódio 67 dessa série. E muito thank you ao desenvolvedor Anselmo Malaquias, que deu a ideia que a gente vai implementar hoje. E já vai deixando aí aquele like maroto para aumentar aí a relevância do canal. Combinado? Já fez? Então, vamos logo para o que interessa. Bora pro código, bora para ação. Então, bora pro episódio. A gente vai implementar a contagem da quantidade de registros nos grids dos cadastros de maneira automática. É uma funcionalidade bem interessante. Com ela, o usuário pode saber, é claro, quantos itens, registros daquele cadastro possuem no banco de dados. Então, vamos aqui ao cadastro de grupo de produtos e vamos dar uma olhada. O que a gente precisa implementar aqui? A gente sempre tem que olhar, primeiramente, como está aqui no nosso sistema, tá? Então, isso aí é uma coisa bem interessante para você olhar. Eu gosto muito da abordagem top-down ou design first, né? Então, a gente verifica o que precisa ser feito na aplicação e aí a gente vai procedendo no desenvolvimento. Bom, a gente precisa basicamente incluir um texto informando a quantidade de registros do cadastro. Vamos posicionar esse texto na visão de grid, essa aqui, ao lado da drop-down aqui com a quantidade de registros por página, essa drop-down aqui, ok? O que a gente vai fazer na tela é super simples, mas a alteração necessária nem tanto. Vamos lá, o que a gente precisa fazer? Número 1, criar o elemento HTML que vai conter a quantidade, aqui. Número 2, preencher esse elemento HTML logo na carga da página, ou seja, quando a gente faz o GET. Número 3, atualizar esse elemento quando for uma inclusão ou alteração de um registro. E por fim, também, que é o número 4, atualizar esse elemento HTML na exclusão de um registro. Pronto, é isso aí que a gente precisa fazer. Então vamos partir logo para a primeira parte. O que a gente precisa fazer com relação a criar o elemento que vai conter essa quantidade? Bom, vamos lá, agora já aqui. Se eu estou falando aqui do nosso cadastro de grupo de produtos, então é um cadastro. Onde fica esse elemento? Estou vai e volta, vai e volta. Onde fica esse elemento aqui? Bom, eu sei que fica no nosso padrão de cadastros, ou seja, no nosso underline cadastro.cshtml. Então você tem que saber exatamente o que você precisa, ok? Nós precisamos incluir uma outra linha aqui, ou melhor, uma outra coluna. Para isso, a gente não precisa dessa coluna aqui um tamanho tão grande. Então, vou diminuir um pouquinho aqui, né? E aí, logo em seguida, vamos lá, fazer isso aqui. A gente precisa uma nova coluna. O somatório dessas colunas tem que ser 12. Então, tá de bom tamanho, ok? E aí eu vou criar o quê? Aqui dentro, o meu elemento. Então, já tenho isso, né? É um texto com um span. Aqui a gente vai precisar desse D, porque a gente vai utilizar em JavaScript. E o conteúdo, inicialmente, ele já vai receber um viewBag, ou seja, um objeto, uma quantidade que vai vir de lá do nosso server, ok? E a gente vai armazenar nessa quantidade de registros aqui. Bom, tá quase perfeita a nossa primeira parte. Falta mais alguma coisinha. E o que é? O que acontece? Se a gente deixar desse jeito, ele vai cagar completamente esse drop-down. Porque o drop-down ele é padronizado, com uma largura padronizada. Então a gente precisa alterar um pouquinho. Então vamos colocar aqui, container. Então a gente vai fazer uma modificação a nível de CSS. Onde a gente vai utilizar esse CSS? Bom, onde a gente vai modificar esse CSS? Como é o CSS padrão, então a gente vem aqui em Contents, cadê? Content e site.css, ok? Então, eu já tenho o código, é isso aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o meu DDL, tamanho de página, container, o que tiver dentro dele com essa classe aqui, ou seja, o drop-down,
ele tem que ter a largura de 100%, senão ele vai pegar uma largura fixa que está definido lá no Bootstrap, em alguns lugares aí. Então é melhor a gente utilizar isso, tá? Bom, vamos ver agora o que aconteceu com a nossa página. Bom, só isso que a gente fez, ó, já fez alguma coisa. Só que, ó, Shift F5, viu? Eu pressionei primeiramente o F5 para você ver o que aconteceu, né? O que iria acontecer se a gente não tivesse alterado o CSS. Aí depois eu Shift F5, ele carregou o CSS também, e agora, como você pode ver, ele está perfeitinho. Então, de bola, não? Então, primeira parada que a gente precisava fazer já está pronta, ok? Lembrando que a gente está aqui fazendo uma abordagem mais, né, design first. E lembrando também, se você não curtiu aí, por favor, curte aí, tá bom? É legal pra caramba você curtir aí que ajuda a gente. Bom, então vamos lá. O segundo ponto é o quê? Preencher esse elemento HTML, esse elemento aqui, logo na carga da página. E para que a gente vai fazer isso logo na carga da página? Porque inicialmente, a gente carrega todo o conjunto de informações já no nosso get da página, né? Ou seja, no index. E o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa variável no viewBag, tá? Então, quantidade de registros. Então, vamos lá. Como eu estou falando do nosso cadastro de grupo de produtos, não é? Então, vou aqui, grupo, produto, controller. Então, tem que vir aqui no meu index e aqui que a mágica vai acontecer, tá? Bom, nós temos aqui a quantidade já, então nós já recuperamos essa quantidade, só que o que a gente precisa fazer agora é criar um viewBag com essa quantidade. Correto? Então, como eu já tenho alguma coisa aqui, então posso vir aqui, vai manter uma ordem até interessante aqui. Vamos fazer assim, ó. Quant. Ok? Então, eu estou fazendo alguma coisa meio que diferente, mas olha só, é pouquíssima coisa. Isso aqui é uma implementação realmente bem pequena e a gente já vai ter um resultado interessante, mas não é o nosso resultado completo. A gente vai precisar fazer mais algumas coisas, é claro, né? Como você sabe, qualquer implementação que se preze, a gente precisa de uma série de fatores, uma série de modificações. Então agora eu pressionei F5 e já você vai observar o que vai acontecer, que basicamente vai ser a quantidade de registros aqui. Ok? Enquanto está fazendo isso, opa, já fez rapidinho, ó. Então, no get, a gente já fez a obtenção daquela informação que a gente precisa. Ok? Show de bola. Aí nós passamos para o nosso terceiro item, né? Terceiro ponto, que é atualizar esse elemento aqui, HTML, na inclusão ou alteração de um registro. Bom, nesse ponto, mais uma vez a gente tem que retornar a quantidade de registros quando, agora é um pouquinho diferente, a gente inclui ou altera algum registro. Então, vamos falar um pouquinho. Esse index aqui já foi. Então, qual o action que executa isso? Bom, é esse aqui. É o action salvar e o nome da estrutura lá. Então, o que a gente vai fazer? Onde nós precisamos, digamos, fazer alguma coisa? Bom, vamos dizer que quando somente a gente consegue salvar, que acontece aqui, a gente vai retornar. Beleza? Então a gente vai retornar, digamos aqui, quantidade. Opa, não assim. Quantidade vai ser, eu preciso do grupo produto, né? Model, ponto, e aí sim, recuperar quantidade. Ok, mas eu não defini essa variável ainda. Eu vou defini-la aqui, você vai saber por que eu estou definindo aqui, tá bom? Já. Pronto, aí ela é 0 por padrão. Se a salva ocorreu corretamente, então a gente preenche a quantidade e no final a gente vai fazer somente o retorno dela. Então vamos chamar aqui quantidade, retorna aqui o valor que está em quant.
ok? Então, dessa maneira, o JSON retornado vai ter mais um atributo, além do resultado, mensagem de salvo. Vai ter a quantidade, que vai ter exatamente 0, se deu algum chabu, se deu algum erro, né? Ou a quantidade de registros lá do grupo de produtos, ok? Estão no banco de dados. Ok, essa é a parte server, mas agora a gente precisa modificar a parte client. Você está vendo que eu estou modificando algumas coisas específicas do meu cadastro e outras gerais. Serve para todos os cadastros. É isso aí mesmo. Tá? Dependendo do que você estiver fazendo, você vai ter que alterar alguma coisa genérica. Eu diria aqui no padrão de desenvolvimento, que é o underline cadastro, ou uma coisa mais especializada, que é o caso que a gente fez aqui, nesse pedacinho aqui. Ok? Então vamos lá, agora a gente vai alterar algo no client, mas não no nosso underline cadastro, nada na view. A gente precisa alterar a maneira que essas informações são recuperadas e executadas. E isso a gente faz tudo com o quê? Com JavaScript. Então, mais uma vez, a gente tem o nosso script aqui. Vamos lá no cadastro e no CASBase, porque isso é comum a todas as telas, tá bom? Eu já sei que o nosso método, função que nós utilizamos quando a gente vai salvar, né, para modificar informações lá na tela, do grid e tal, é esse aqui, o salvar ok. Então, isso que você tem que prestar bastante atenção, ok? Então, o que eu preciso? Se foi ok, ou seja, o resultado foi bem sucedido, a gente conseguiu fazer a salva, seja ela inclusão ou alteração, aí o que a gente vai fazer aqui? Bom, nós temos aqui, a gente torna algumas coisas invisíveis, né? A gente oculta uma coisa, tal, outra. O que eu vou fazer é o seguinte, pegar essa quantidade de registros aqui, tá? Então, eu vou utilizar isso aqui, é específico, né? Eu vou modificar o text dela. Agora com o quê? Com response e mais o que? Ele precisa, né? Só para a gente relembrar isso aqui. Ou seja, vai ser o resultado daquele JSON. Ok? Então, isso aqui é até relativamente simples, não é não? O que a gente precisou fazer aqui é tão somente atribuir ao nosso elemento HTML o retorno que veio de lá do nosso server, ou nosso código server-side, nesse caso aqui o action de salvar. Ok? É isso que a gente precisou fazer. Então aqui, enquanto isso está rolando, né, eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Bom, aqui a gente fez a salva dele. Eu poderia muito bem ter colocado essa quantidade aqui. Só que aí como eu iria depois atribuir aqui? É só se eu tivesse um objeto aqui, não utilizasse esse objeto aqui anônimo. Tá vendo que isso aqui é um objeto anônimo? Eu poderia ter colocado alguma outra coisa lá, mas é um objeto anônimo. Então, para eu não ter que criar uma classe aqui, eu criei esse objeto anônimo. Então, esse objeto anônimo está representando o JSON que eu vou retornar para o meu client-side, que aí sim o meu JavaScript ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer na tela. Ok? Então, agora vamos ver. Já carregou, com certeza. Então, vou incluir alguma coisa aqui, qualquer coisa. Tá? Salvar. Bom, olha só. Ele fez alguma coisa? Não fez. Por quê? Shift. Ó. Agora, ó, tá 9, tá vendo? Então vamos lá. Vou colocar aqui qualquer coisa. Salvar. 10. Ah, moleque. O negócio está indo. E agora falta fazer somente uma parte. Olha só. Olha só. Imagina que eu venho aqui, estava 10, né? Eu excluí. Então, continua 10. Eu tenho que vir aqui, pressionar F5 para ele fazer o get e atualizar corretamente. Então, a gente precisa modificar o que acontece quando a gente clica no botão excluir, a gente exclui de fato, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer é modificar o nosso server e vai ser algo parecido com o que a gente tem aqui, né? Já vou até copiar.
Qual é o action? É o action excluir. Então, o que a gente vai precisar? Vamos modificar um pouquinho isso aqui, tá? Primeiro, a gente vai excluir. Então, vamos lá. Vamos dizer aqui, vou criar uma variável aqui, ok, tá? Mais uma outra aqui, quantidade. E aí, o que eu vou fazer? O que antes era pura e simplesmente um valor, agora eu vou retornar num JSON um pouquinho mais complicadinho. Então, vou falar isso aqui, ó. Quantidade é igual a quant. Ok? Desse jeito, nós vamos retornar um JSON que tem dois atributos. Um ok, contendo o valor aqui, se excluiu ou não, e um outro quantidade, né? Um atributo quantidade que vai ter a quantidade de registros lá. Beleza, show de bola. Olha só, super simples. E o que a gente precisa fazer no nosso client-side? O que a gente precisa fazer é tão somente alterar o nosso botão excluir. Excluir, cadê você? Excluir. Nós estamos com o botão excluir aqui. O que ele faz? Né? Ele exibe uma telinha, né? E se o usuário clicar em OK, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um post com as informações, no caso aqui o ID. Ele vai cair nesse cantinho aqui, excluir grupo produto, ok? E aí vai voltar. No caso aqui, ele vai remover aquela linha e vai fazer mais algumas coisinhas aqui. O que a gente precisa fazer aqui? Bom, a gente precisa atualizar os nossos registros. Bom, parecido, bem parecido com o que a gente fez aqui. Olha só. Então, a gente pode até copiar, não é não? Na natureza nada se cria, tudo se copia. Então, como eu compilei, nem sei se eu compilei, acho que não, né? Então, deixar esse carinha aqui compilar. Enquanto isso, eu venho aqui e pronto. Importante mencionar que isso aqui só vai ser feito se foi bem sucedido lá dentro, tá? Mas, como você pode ver, a gente mudou, né? Antes era diretão um retorno verdadeiro ou falso. Agora não, é um atributo. Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Responde sozinho? Não funciona aqui. Então tem que mudar. É, isso aí, viu? Como certas coisas bem nuances, bem pequenas, podem ferrar com a nossa vida de desenvolvedor. É, isso é complicado, rapaz. Especialmente o nosso querido JavaScript, que ele não mostra em tempo de compilação, né? Somente na execução que ele vai mostrar que a gente esqueceu de alguma coisa. É dinâmico, é legal pra caramba, mas tem seus probleminhas também que a gente tem que se acostumar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou excluir. Tá vendo aqui que tem 9 registros. Então, agora eu vou clicar aqui no sim e 8 registros. Viu? E é isso aí. É isso aí, desenvolvedor. O que achou do código que a gente refatorou, modificou nesse episódio? Comenta aí, vai. Comenta pra gente melhorar ainda mais. Então, ficamos por aqui. Que fique na paz e que a força esteja com você. Tchau, tchau.